Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e hoje a gente vai falar mais um vídeo para vocês. A gente vai comentar mais uma vez a respeito das técnicas de liderança. Eu sempre comento a respeito das minhas experiências dentro da minha vida, desde quando eu abri a minha primeira empresa, até quando eu abri a minha empresa de consultoria, comecei a fazer contratação de pessoas e equipe e a gente foi atingindo diversos cargos abaixo, né? E aí você começa a necessitar de novos líderes para poder motivar e entrosar toda a equipe e você poder fazer o crescimento e se manter constante crescimento dentro da empresa. E eu vejo que um dos pontos em que sempre foi muito dificultoso para se ensinar para as pessoas, para poder ensinar para esses outros líderes que estão abaixo de mim, é como eles fazem para conseguir trazer a confiança das demais pessoas que estão abaixo deles. É uma dificuldade que a gente tem e eu tive que fazer diversos treinamentos, foram diversos cursos e palestras para que eu conseguisse entender realmente o que a gente faz para conseguir ganhar essa confiança, porque é normal que quando a gente está trabalhando em algum lugar, quando alguém chega para dar alguma ordem para a gente, chega para tentar fazer alguma solicitação, primeiro reflexo quando a pessoa fala para a gente fazer alguma coisa que a gente fez diferente, que a gente fez de outra maneira, contrária ao que a pessoa falou, é a gente tentar terceirizar a culpa. Ou seja, eu teoricamente eu fiz errado, mas eu vou terceirizar a culpa. Ah, não, mas eu fiz assim porque o João faltou. Mas quando eu cheguei já estava assim. É comum, por exemplo, eu chego na empresa e às vezes tem um determinado item lá que está jogado, uma ferramenta está jogada em alguma sala lá. E aí você chega lá e olha e fala, poxa, o que aquela ferramenta está fazendo jogada? Não sei. Quando eu cheguei já estava assim. Desde que eu entrei na empresa já estava daquele jeito ali. Mas ué, você nunca viu? Não, quando eu vi já estava daquele jeito, peguei e já estava quebrado. Ah, eu não sei, eu assumi o plantão, eu fiz assim na empresa, cheguei no escritório já estava daquele jeito, já estava quebrado, já estava daquela forma. Primeiro reflexo é sempre terceirizar a culpa. Né? Sempre quando você passa qualquer tipo de ordem, você explica determinada ação e a primeira resposta vai ser dizer que o culpado é outra pessoa. E assim no período fora da empresa também, quando você vai conversar com qualquer pessoa na rua, eu vejo muito isso nas mídias sociais, por exemplo, nas redes sociais. Você vai lá e olha nos comentários de uma foto no Instagram, alguma foto mais polêmica, falando sobre política e tal. E no primeiro impacto que você coloca determinada ação que foi julgada, determinada pessoa que foi condenada, isso, aquilo, você já vai olhar as pessoas falando embaixo que tal pessoa é culpada, tal pessoa que foi, tal pessoa que fez, tal pessoa que é isso e aquilo. E a gente tem esse costume de sempre terceirizar a culpa é sempre das outras pessoas e nunca nossa. Mas no momento em que você está assumindo um papel de liderança, quando você é líder, quando você tem outras pessoas abaixo de você, a primeira tarefa que a gente deve fazer é de assumir essa responsabilidade para a gente. Eu devo pegar essa responsabilidade e trazer para mim. Ou seja, se eu vi que o meu liderado ele fez algo errado, ao invés de eu chegar lá e culpá-lo e dizer, poxa, você quebrou, quem foi que quebrou, e não sei o que, eu tentar encontrar um culpado para aquela ação, eu assumo aquilo como sendo um erro meu, como sendo uma falha minha. Dessa forma, a pessoa que talvez seja o real culpado fica um pouco inibida, que fala, poxa, né, a culpa nem foi dele, mas ele assumiu a culpa daquele erro, ele assumiu a culpa de ter quebrado aquela coisa. E a pessoa que talvez nem que você está conversando com ela e não foi ela que quebrou, ela vai olhar e falar assim, poxa, olha o cara, ele assumiu para ele a responsabilidade. Será que foi ele mesmo que quebrou? Não tem cara de que tenha sido ele que quebrou aquele determinado item. Quando acontece isso, a sua visão, a sua posição como líder passa a ser visto de outra maneira pelos seus liderados. Porque eles percebem que você está assumindo a responsabilidade daquele erro, você está trazendo a responsabilidade para você. E isso demonstra apenas quem tem muita humildade, quem tem muita humildade e quem tem realmente muito pé no chão, quem tem certeza das suas ações, quem tem certeza dos seus atos, consegue fazer isso. Eu, nas minhas reuniões, constantemente, eu digo para as pessoas, olha, todos vocês, toda a equipe que está aqui abaixo, qualquer tipo de erro que aconteça com a equipe, é um erro meu. Porque se eu deixar eles pensarem que o erro é deles, eu não posso fazer nada para isso. Então, se aquilo lá aconteceu e o erro é da pessoa e a pessoa não tem o caráter, a atitude de chegar e dedicar, de declarar que foi ela que errou, de dizer abertamente que, poxa, eu errei, peço desculpas, realmente fiz isso, fiz aquilo, se ela não tem esse caráter, essa atitude de falar
que ela que errou, de ser sincera e pedir ajuda para poder consertar, ou saber quais vão ser as ações, quais vão ser as punições para que ela tenha feito aquilo. Se ela não teve esse tipo de atitude, então você não pode esperar muito da pessoa. Você que deve agir, você que deve assumir essa responsabilidade para que você possa continuar tendo ênfase em treinar outras ações. A partir desse momento, quando você vai passar determinada ação para a pessoa fazer, você já sabe que ela provavelmente irá se esconder daqueles erros. Então você tenta explicar detalhadamente e você tenta explicar, olha, uma vez eu já fiz assim e eu fiz errado. Olha, isso, os erros podem acontecer, pode acontecer errado dessa forma, dessa forma, dessa forma. Você entendeu todas as formas? Tem algo que eu posso fazer? Faz aqui na minha frente junto comigo para mim poder te orientar. Faz isso e me entrega amanhã, do jeito que você puder fazer, me entrega metade do serviço, para que eu possa te auxiliar passo a passo para que realmente não ocorram erros. Se acaso acontecer qualquer tipo de erro, você me comunica. Dessa forma, você tende a perceber que cada dia mais o número de erros que tende a acontecer na sua empresa tende a ser cada vez menor. E isso não é só na empresa, isso é também na sua casa, em qualquer outro local onde você esteja. Essa regra a gente se expande para todas as atitudes gerais, quando você assume responsabilidade para qualquer tipo de erro que possa acontecer. Se aconteceu todos os erros do mundo, qualquer tipo de problema do mundo, a culpa é minha. Foi tudo culpa minha. Seja na sua casa, no trabalho, assuma o erro para você. Porque enquanto a gente está encontrando culpados, enquanto eu achar que o problema do Brasil está no presidente, o problema dos buracos na estrada é do governador, os problemas do buraco da rua é do prefeito, é do vereador, é da empresa terceirizada. Enquanto eu ficar encontrando culpados, eu ficar terceirizando a culpa dos problemas, enquanto eu ficar terceirizando a culpa dos problemas para outras pessoas, eu não consigo tomar nenhuma atitude, porque não fui eu que errei. O problema não é meu, porque não fui eu que errei, foi outra pessoa. Quando eu digo que o problema é meu, quando eu digo que eu errei, eu tenho como pegar, ir lá e fazer algo para resolver. Então, ao invés de eu dizer que o problema do buraco na minha rua, o buraco que está na frente da minha casa, é culpa do vizinho, é culpa da Sanasa, é culpa da empresa que administra a água, é culpa da empresa que administra a energia, é culpa do caminhão que passou, é culpa do prefeito. Enquanto eu fizer isso, eu não tenho nada para fazer para tentar mudar aquilo. Agora, quando eu assumo que talvez esse erro seja meu, esse problema é um problema meu e está me incomodando, eu posso pegar, ir lá, contratar um pedreiro, eu posso ir lá e pegar uma carriola de cimento, uma carriola de tijolo e tentar colocar um pouco de areia, amenizar aquele buraco, eu posso tentar fazer algo para mudar. Porque assim a gente vai ver que as coisas tendem a acontecer, as coisas tendem a mudar. Agora, se eu ficar apenas culpando os outros, apenas dizendo que a culpa são dos outros, eu não consigo fazer nada. Dentro da empresa, é mais ou menos assim. Se eu vejo que aconteceu errado e a pessoa não fez, eu tenho que assumir que o erro do treinamento, quem contratou aquela pessoa fui eu. Então, ou seja, se eu chego na empresa e vejo que está tudo errado, determinada coisa, aconteceu tudo errado, e eu vejo que, puxa, quem foi que fez isso aqui? Ah, foi o fulano. Então, fulano, vem aqui. Se eu chegar e descer a lenha em cima dele, falando que ele está errado, que é isso, aquilo, aquele outro, eu estou culpando ele. E ele talvez ele não tenha tanta responsabilidade. Então ele talvez vai pedir a conta, ele vai se estressar, vai ficar bravo, vai sair, vai xingar. Então eu tenho que assumir que a culpa, primeiramente, quem contratou o cara fui eu. Então o primeiro erro fui eu de ter contratado. Se o cara é muito incompetente, se o cara realmente é burro e não sabe fazer, primeiro a culpa é minha. Segundo, que não existe ninguém burro, ninguém tão incompetente. O que existe é falta de treinamento. Se eu tivesse pegado ele e treinado corretamente, ele teria feito certo. Se eu falar assim, poxa Arthur, mas eu contratei o cara, selecionei, expliquei quais eram as tarefas, eu expliquei como ia ser feito o serviço, treinei ele disse que estava tudo ok, disse que sabia, eu pedi para ele fazer. Se ele fez errado, a culpa continua sendo minha, que contratei errado, ou se eu deleguei para outra pessoa, eu deleguei para uma outra pessoa errada. Se eu passei para ele, mesmo treinando, ele fez errado, é porque eu não treinei o suficiente. É porque eu não acompanhei o passo a passo. Eu poderia ter passado a tarefa e acompanhado, ter olhado dali 2 minutos, olhado depois, acompanhado o serviço, acompanhado a compra de tal item, acompanhado o conserto. Então, quando a gente começa a assumir esse tipo de responsabilidade, fica mais fácil para a gente gerir, para a gente poder acompanhar. Eu preciso delegar algumas tarefas, eu preciso buscar o total entendimento da pessoa. Quando eu demonstro para a pessoa que eu vejo que ela fez errado, fala, puxa vida, você fez assim,
Nossa senhora, puxa, por que, Arthur, não era para fazer assim? Não, não, você fez certo, você fez a sua parte. Eu não te expliquei detalhadamente como era para fazer, a culpa foi minha. Desculpa, mas vem aqui. Eu gostaria muito que essa tarefa fosse feita assim, 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 dessa forma. Você entendeu? Entendeu? Você quer que eu mostre uma foto para você? Não precisa. Você quer que eu desenhe e mostre para você detalhadamente como é que é? Não. Então vou fazer o seguinte: começa a fazer e qualquer tipo de dúvida que você tiver, você me chama. Pode ser? Ou não, melhor. Você começa a fazer, quando você fizer o primeiro passo, você me chama novamente para me dar uma conferida só, ou você me manda uma foto, e aí eu te digo se tá ok ou não, tá bom? Porque às vezes eu não consegui expressar para você corretamente aquilo que eu realmente quero. Quando você explica dessa maneira, você percebe como o clima entre você e o seu liderado muda, porque você assumiu responsabilidade. Você não disse que ele é burro, que ele é incompetente, que ele não sabe fazer. Você disse que você passou uma lição errada, que você não explicou corretamente, que você não treinou ele corretamente. Então, seja a disposição dele, só por você não ter criticado, só por você não ter falado mal, não ter brigado com ele, vai ser muito maior em tentar fazer as coisas da maneira com que você queria. Imagina para quem lida para quem lida com empreiteira, para quem lida com obra, que lida com muitas pessoas que talvez não tem tanto entendimento, não tem tanta cultura. Eu preciso ter mais paciência ainda, eu preciso ter mais pé no chão e assumir ainda mais erros, ainda mais responsabilidades. Porque eu preciso saber e ter ciência de que as pessoas não são iguais, as pessoas não entendem tudo da mesma maneira. Então, regra de ouro para você ter uma boa gestão, para você poder gerir bem os seus liderados, é assumir toda e qualquer culpa que aconteça no mundo inteiro. Assuma essa culpa. E aí, a partir do momento que você sabe que a culpa é sua, que você fez algo errado, você tem como pensar na solução. Como eu posso fazer para resolver esse problema? E aí você pode caminhar de outra maneira para tentar no passo a passo. Que já aconteceu, já fez, já está errado. Não adianta mais a gente reclamar. Eu preciso agora é pensar de que forma eu vou corrigir esse erro. E aí, você sendo mais humilde, compreendendo as pessoas e falando dessa maneira, a tendência é que você alcance os resultados de uma forma melhor. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do tema, deixa seu comentário aqui embaixo. Se você já teve uma experiência como essa, se você tem pessoas que fazem a gestão junto com você ou que tem liderados também, passa um pouco do seu feedback, como é que você faz na sua empresa, como é que você faz aí no seu trabalho, para a gente poder aprender um pouco mais também e trazer novos conteúdos. Tá bom, pessoal? Obrigado, dá um joinha se você gostou do vídeo e compartilhe com seus amigos. Até mais!